E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Quem tirou onda de quem? Nessa que foi a maior carona, a carona mais icônica da história da Fórmula 1, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1991. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1991 era a 8ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 14 de julho de 1991 em Silverstone. Chegávamos ali à metade da temporada, uma temporada que iniciou com um domínio absurdo da McLaren, que tinha sido campeã mundial nos 3 anos anteriores. 88 com o brasileiro Ayrton Senna, 89 com o francês Alain Prost, 90 com o brasileiro Ayrton Senna mais uma vez. Chegávamos ali em 1991 com o Senna ainda na McLaren, conquistando as 4 primeiras vitórias da temporada, nas 4 primeiras corridas. Parecia que ia ser um passeio da McLaren e do Senna ali no início do ano, mas a história começou a mudar ali da 5ª corrida em diante, principalmente pelo crescimento de desempenho da Williams. O FW14, o carro da Williams ali da temporada de 1991, já tinha começado a temporada com bons desempenhos, mas era pouco confiável, ele quebrava demais. A partir da 5ª, 6ª etapa, isso aí começou a mudar. Com o inglês Nigel Mansell ali na 5ª etapa, a Williams dominou a corrida até as últimas curvas, quando o carro apagou e o inglês ficou na mão, dando de bandeja a vitória para o brasileiro Nelson Piquet, que corria na Benetton e conquistava ali a sua última vitória da carreira, inclusive. Na 6ª etapa, no México, domínio da Williams com vitória do italiano Riccardo Patrese. Na 7ª etapa, na França, domínio da Williams com vitória do Nigel Mansell. O Senna ainda usufruía dos frutos colhidos lá no início do ano. Era líder do campeonato mundial com uma certa folga ali na metade da temporada. Tinha 48 pontos conquistados contra 23 do Nigel Mansell, que era o segundo colocado, que estava só um ponto à frente do Patrese, o seu companheiro de equipe. O francês Alain Prost, da Ferrari, tinha 17 pontos, era o 4º colocado, e o Nelson Piquet com a Benetton tinha 16. Lembrando que a partir de 1991 já não existia mais a regra de descarte de pontos para o campeonato, como eu sempre comento muito aqui quando eu falo das corridas ali dos anos 80, dali para trás. Agora todos os pontos conquistados no campeonato seriam computados, não teria mais aquela história de descartar os 5 piores resultados. Chegando ali na metade de 1991, a FISA preparava a eleição para a presidência, para definir quem comandaria a federação a partir dali. O francês Jean-Marie Balestre, já conhecido de muitos, tentava a reeleição para se manter no cargo. Balestre já vinha há anos à frente da FISA, só que surgia ali naquele momento um tal de Max Mosley, que atuava na FOCA, a Associação de Construtores, e tinha sido um dos fundadores da March, equipe tradicional da Fórmula 1. O Mosley era amigo do Bernie Ecclestone. Os dois tinham atuado junto ainda na formação da FOCA. E o Ecclestone, por mais que não externasse o apoio ao Mosley e tentava mostrar uma aproximação com o Balestre, todos sabiam na realidade que lado ele apoiava. Lembrando que o Ecclestone, ali naquele momento, já comandava praticamente o circo todo da Fórmula 1. O Mosley vinha nesse momento aí com aquela ideia de consenso entre as equipes, pilotos e a organização, saindo daquele conceito de autoritarismo implementado pelo Balestre, o que de certa forma era visto com bons olhos pelos construtores, essa possibilidade de mudança na organização, e gerava muita preocupação pro Balestre, que via ali o seu poder se esvair, depois de anos de The best decision is my decision. E é nesse momento da história também que ocorre uma manobra que mudaria os rumos de uma equipe na Fórmula 1 e os rumos da própria Fórmula 1. O emblemático Tom Walkinshaw, que era chefe da TWR Jaguar no Mundial de Turismo, e um nome forte no automobilismo mundial, um dos comandantes da Confederação Britânica de Automobilismo, adquire 35% das ações da equipe Benetton, o que de certa forma dá um alívio para a família Benetton, que já vinha com a ideia de tirar a equipe da Fórmula 1, de largar o circo. E o mais importante de tudo, dava uma injeção de conhecimento técnico para a equipe, principalmente porque ali o John Barnard, aquele engenheiro brilhante que tinha atuado na Benetton ali em 1990, já tinha saído da equipe. E o Flávio Briatore, que tinha sido colocado pela família Benetton para coordenar tudo ali dentro da equipe na Fórmula 1, estava meio perdido, principalmente nas ações da parte técnica. Com a entrada do Walkinshaw, o Briatore ficaria só na parte esportiva e financeira da equipe. Essa parceria entre o Briatore e o Walkinshaw levaria a Benetton a um crescimento técnico absurdo. O resto é história. E outra manobra que poderia ter acontecido mais ou menos ali naquele momento, e
poderia ter mudado os rumos da Fórmula 1 seria a ida do brasileiro Ayrton Senna para a Williams em 1992. Sim, nesse momento da história, mais uma vez se falava de uma possível ida do Senna para a Williams. No ano de 1990, um ano antes, o Frank Williams já tinha convidado o Senna para integrar a equipe, ainda a partir de 1991, mas o Senna preferiu ficar com a McLaren e a Honda. Só que nesse momento, o Senna já via um potencial de crescimento muito maior na Williams do que na McLaren. O Senna já vinha reclamando com a McLaren há tempos, exigindo melhoria no conceito do carro, no motor e nos conceitos tecnológicos. O Ron Dennis, o chefe da McLaren nesse momento, arrepia o cabelo com essa possibilidade. E ele já promete para o Senna, ali na metade de 1991, que a McLaren colocaria um câmbio semiautomático em cima do carro ainda dentro da temporada. Esse câmbio já vinha sendo desenvolvido nos Estados Unidos, a McLaren ainda vinha utilizando o câmbio manual, enquanto a Ferrari já tinha isso muito bem implementado em cima do carro, e a Williams também, por mais que ainda viesse fazendo otimizações. Muitos não acreditavam nessa ida do Senna para Williams, principalmente porque o Senna pedia um absurdo para correr pela Williams. O Senna queria uma bolada de 24 milhões de dólares por ano. Só que questionado sobre isso, o Patrick Head, sócio do Frank Williams, disse que essa questão não seria problema, pois ele tinha certeza que a Renault e a Camel, que eram os principais parceiros da Williams ali em 1991, bancariam esse valor para ter o Senna na equipe. Pro Patrick Head, o principal empecilho seria Nigel Mansell, pois na visão dele seria impossível ter Mansell e Senna juntos dentro da mesma equipe, e eles não viam com bons olhos perder o Mansell para 1992, sendo que o Mansell tinha pegado muito bem a mão desse carro aí em 1991. Já na pista, nos treinos classificatórios ali em Silverstone, Nigel Mansell correndo em casa com a Williams dominou tudo. Treino livre, sessão classificatória, só deu Nigel Mansell na ponta. Pole position do inglês, com o brasileiro Ayrton Senna vindo em segundos, 6 décimos atrás do Mansell. Uma eternidade. O Patrese, companheiro do Mansell, na terceira posição, com o austríaco Gerhard Berger, companheiro do Senna na McLaren, em quarto. O francês Alain Prost da Ferrari em quinto, com seu companheiro de equipe Jean Alesi na sexta posição. O brasileiro Roberto Pupo Moreno da Benetton em sétimo, com o seu companheiro de equipe, o Nelson Piquet, em oitavo. E o outro brasileiro, Maurício Gugelmin da Leyton House, na nona posição. Após o treino classificatório, nitidamente o Senna fica muito preocupado com essa distância da Williams para a McLaren ali em Silverstone. Ele faz uma reunião ainda ali no paddock, logo após o treino. Reclamou muito do motor V12, o Senna vinha utilizando ali em Silverstone a especificação mais atual do motor V12, que na opinião dele não tinha melhorado em nada, e reclamando também do chassi do MP46 da McLaren, que na opinião dele estava muito defasado, em relação ao que já vinha apresentando a Williams. Visivelmente, nesse momento do campeonato, a Williams chegava no patamar da McLaren, em termos de desempenho. Era questão de tempo para esse carro ficar melhor que o carro da McLaren, e precisávamos entender ainda aonde estava o nível de confiabilidade, já que esse carro ainda vinha sendo desenvolvido, e vinha tendo problemas na primeira parte da temporada. É dessa forma que nós temos a largada para 59 voltas do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1991. O Mansell dá uma escorregada na largada, e aí o Senna toma a ponta da corrida, logo na primeira curva, que naquela época era a curva Copse. Lembrando que a largada era no outro lado do circuito de Silverstone, em relação ao local que é a largada hoje. Logo atrás, o Berger e o Patrese se enroscam na pista. O italiano toma pior, acaba rodando, saindo, erguendo a maior poeira. As Ferraris passam um baita trabalho para não colidir ali com o Patrese e o Berger. Quem se dá bem com isso tudo é o Roberto Pupo Moreno, que pula para a terceira posição, logo à frente do Prost e do Berger. E o Gugelmin vinha logo para trás. Logo na volta 2, o Mansell pega o vácuo do Senna e não dá chances pro brasileiro. Pula para a primeira posição. E o Patrese recolhe o carro para os boxes com avaria. Não dava para continuar na corrida. Fim de prova pro italiano, companheiro do Mansell. Fechando a segunda volta, o Mansell já tinha 2 segundos de vantagem pro Senna. Na volta 4, essa diferença já era 5 segundos. E era assustadora a diferença de desempenho do carro da Williams pro carro da McLaren. Nesse momento, o Berger passa pelo Moreno e sobe para terceiro. Na volta 5 de corrida, nós tínhamos Mansell em primeiro, com Senna em segundo, Berger em terceiro, Moreno em quarto, Prost em quinto e Gugelmin na sexta posição. O Piquet era o oitavo colocado. Na volta 6 de corrida, o Prost passa pelo Moreno na pista e o Alesi passa pelo Gugelmin. Na volta 7 de corrida, 8 segundos separam o Mansell do Senna. E o Alesi também passa pelo Roberto Pupo Moreno na pista, que já começava a tomar pressão do Gugelmin. O Moreno não vinha rendendo bem. Só que na volta 10 de corrida, o Gugelmin já começa a apresentar bolhas nos pneus. E aí ele precisa parar para fazer uma troca. Retorna para a pista lá no final do pelotão e tem a corrida bem comprometida. Passando da volta 10 de corrida, Mansell 11 segundos na frente do Senna. Ele abria tranquilamente 1 segundo por volta, sem forçar. O Prost travado atrás do Berger e o Alesi já ia chegando por ali também. Na volta 14, o Alesi ataca o Prost e passa o seu companheiro de equipe em manobra arriscada, travando o pneu
quase que as duas Ferraris se enroscam. Na volta 20 de corrida, Mansell 18 segundos na frente do Senna, que estava uns 3 segundos e meio na frente do Berger, que segurava as duas Ferraris travadas atrás dele. E o Moreno com a Benetton por ali também. Por pouco tempo, porque na volta 22 o Moreno abandona com problemas no câmbio. O câmbio da Benetton do Moreno travou após um vazamento de óleo. Fim de prova pro brasileiro. A partir da volta 23, o Mansell alivia o pé. E aí aquela diferença pro Senna acaba se estabilizando ali na casa dos 18, 20 segundos. E o Alesi vai com a faca nos dentes pra cima do Berger pra fazer a ultrapassagem. Ele chega meio que botar o Berger pra fora da pista, que também acaba se atrapalhando por ali. Moral da história é que o Berger acaba perdendo a posição pro Alesi, perde desempenho na pista e logo pra frente perde a posição pro Prost também. Nessas condições, o Berger resolve ir pros boxes e fazer uma troca de pneus. Retorna pra pista na sexta posição, atrás do Nelson Piquet. Na volta 25, o Mansell 18 segundos na frente do Senna, o Alesi em terceiro, trazendo o Prost junto com ele. O Piquet em quinto e o Berger em sexto com pneus trocados. Nesse momento, o Gugelmin abandona a prova. Um dos pneus traseiros da Leyton House estava com muita vibração. Ele já começava a ter avarias no carro por conta da vibração e começava a ter muitas cãibras. Pensa que sensação boa, 300 km por hora, o carro vibrando, as peças se soltando e ainda por cima cãibras para ajudar. Que maravilha. Fim de prova para o Gugelmin. E nesse momento o Berger era mais rápido na pista, com pneus novos, apesar de pilotar com o volante torto. Totalmente fora de geometria, após aquela saída de pista ali na ultrapassagem do Alesi. Na volta 29, o Prost dá uma rodada sozinho na pista. O francês se atrapalhou enquanto limpava o visor do capacete. É cada coisa também, né, Prost? Ele não perde nenhuma posição, mas acaba ficando bem pra trás. Na volta 30, o Mansell tem 23 segundos de vantagem pro Senna. E o Alesi se enrosca com um retardatário. Acaba tendo que ir pros boxes com o bico da Ferrari quebrado. Que coisa, hein, Alesi? O Piquet nesse momento também vai para os boxes trocar pneu. Quando retorna para a pista, o brasileiro retorna na 8ª posição. Chegando na volta 35, o Prost começa a tirar a diferença em relação ao Senna. E o Mansell perde um dos chumbos de balanceamento de um dos pneus. O carro começa a vibrar muito e aí, para ele não correr riscos, recolhe o carro aos boxes, faz a troca de pneus e retorna para a pista. O Mansell não perde nenhuma posição, mas ele volta logo à frente do Senna. Talvez ali com os pneus frios do Mansell, o Senna até pudesse tentar um ataque, o que não aconteceu. Agora o Mansell tinha pneus novos, estava à frente do Senna e podia abrir com certa facilidade essa vantagem em relação ao brasileiro, voltar a abrir aquela distância que ele tinha anteriormente. Na volta 43, o De Cesaris da Jordan dá uma pancada absurda no muro. Por sorte, o De Cesaris não se machucou. O carro é ricocheteado, volta para a pista, espalha pedaço para tudo que é lado. Um desses pedaços acaba furando o pneu da Ferrari do Prost, que precisa ir para os boxes fazer troca de pneus. Na volta 46, o Mansell dá uma volta no Piquet, que era o 7º colocado. Já abria mais de 10 segundos para o Senna. Logo na sequência, o Piquet passa pelo italiano Stefano Modena da Tyrrell e sobe para sexto. E o Prost com pneus novos começa a chegar no Berger, enquanto o Nelson Piquet corria atrás do belga Bertrand Gachot da Jordan, para tentar buscar a 5ª posição ali no final. Na volta 55, o Mansell tinha 22 segundos de vantagem para o Senna. O Berger dando uma respirada em relação ao Prost e o Piquet chegando no Gachot. Na volta 57, o Mansell tem problemas no câmbio. O seletor de marchas não estava mais funcionando. O inglês consegue engatar uma 5ª e ele não mexe mais, com medo de não conseguir engatar mais marcha nenhuma. E ele segue para fazer as voltas finais da corrida somente na 5ª marcha. Nesse momento, o Piquet supera o Gachot na pista e sobe para 5º. Quando tudo parecia definido ali, já na última volta da corrida, eis que vem a cereja do bolo. O Senna para o carro da McLaren na beira da pista sem combustível. Encosta o carro no gramado da curva Club, extremamente decepcionado. O computador de bordo da McLaren indicava que ainda tinha combustível no tanque, mas na real, tava seco. Fim de prova pro brasileiro, faltando menos de uma volta pro final. Enquanto o Nigel Mansell cruza a linha de chegada para fechar 59 voltas do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 91 na primeira posição, com Gerhard Berger em segundo e Alain Prost em terceiro, fechando o pódio. O Senna ainda ficou na 4ª posição, porque o Piquet, que era o 5º colocado, estava uma volta atrás. Ali depois da bandeirada, durante a volta de desaceleração, o Berger também fica sem combustível na McLaren. Por pouco, as duas McLarens não ficam a pé antes do final da prova. E enquanto o Mansell comemorava a vitória junto à sua torcida ali em Silverstone, ele passa pela curva Club lentamente, onde estava o Senna encostado na beira da pista. O Senna faz sinal pro Mansell. O inglês para, o Senna se aproxima da Williams, sobe no carro e faz sinal pro Mansell seguir. Um fiscal até tenta impedir o Senna de pegar a carona com o Mansell ali, de seguir em cima da Williams, acaba tomando um pontapé do Senna. O Mansell acelera e os dois seguem rumo aos boxes. Em uma imagem que ficou marcada como uma das mais icônicas da história da Fórmula 1.
1 até os dias de hoje. O inglês Nigel Mansell, com a Williams, comemorando a sua vitória em Silverstone, dando carona para o brasileiro Ayrton Senna da McLaren. Os dois maiores rivais na busca pelo título mundial naquele momento na Fórmula 1. Muitos dizem até hoje que naquele momento ali o Mansell tirou onda com o Senna e com a McLaren. Parou para dar carona pro Senna, como uma forma de mostrar quem era o melhor ali naquele momento. Quem tinha o conjunto para ser protagonista naquela segunda metade de temporada que estava por vir. Mas outros dizem até hoje que quem mais se aproveitou daquele momento foi o Senna, que acabou usando dessa carona para colocar mais pressão na McLaren, que ele já vinha criticando há um bom tempo por falta de evolução e pelos problemas que vinham acontecendo. A McLaren que andou 1 segundo mais lenta que a Williams praticamente a corrida inteira ali em Silverstone. E ainda no final deixou o Senna a pé e quase deixou o Berger também. Com essa carona, o Senna quis mostrar para a McLaren que ou ela se mexia, ou este seria o destino da equipe dali pra frente, voltar pra casa de carona com os principais rivais. O fato é que no campeonato o Mansell deu uma boa encostada no Senna. O Senna agora tinha 51 pontos contra 33 do Mansell. A McLaren já não vencia há 4 corridas. E com a Williams evoluindo dessa forma, a segunda metade da temporada poderia nos trazer uma virada histórica na história da Fórmula 1. Só que o desenrolar de toda essa história são assuntos para outros episódios aqui do canal.